Bom dia, é um prazer estar de novo na vossa companhia para fazer o resumo diário do PSI 20 e o de hoje é o de dia 1 de junho de 2009. Avançando aqui para o gráfico do PSI 20, verificamos que ainda há um potencial de subida de 5% até fechar este gap nos 7.672 pontos. Eu aqui estou indeciso se vai haver mais uma correção ou não, mas vou ignorar esse movimento de curto prazo e continuar a acreditar que ainda vamos aqui fechar este gap neste bull market cíclico. Avançando aqui para as ações individuais, a Altri atingiu ali aquele pico nos 2,59, depois veio tocar no suporte que era a anterior resistência, porém fundamentalmente esta subida aqui não está a ser corroborada pelos fundamentais, como podemos ver no primeiro trimestre de 2009. A Altri teve um prejuízo de 5,8 milhões de euros contra um lucro de 5,5 milhões no mesmo trimestre de 2008. Portanto, estou negativo na Altri. Aqui nos bancos, vou só ver mesmo os gráficos para verificar que enfim, o BCP está aqui, teve esta subida inesperada, para mim pelo menos, e agora está aqui na zona dos 76,8 e eu penso que o setor bancário não irá acompanhar a restante subida do mercado em geral. E é algum pouco o que está a acontecer aqui nos últimos dias, com fraqueza relativa no BCP e no BES também, fraqueza relativa aqui, enquanto que o BPI confirma que tem fundamentais superiores e está com firmeza relativa face aos outros bancos. Eu continuo aqui a acreditar neste target a 2,20 e foi uma pena ter vendido aqui a 1,81 e tal, não ter tido paciência para o aguentar até ao target. Avançando, a Brisa aqui no topo do canal descendente, não subiu nada enquanto eu estive fora, e os resultados também foram decepcionantes, com um resultado por ação de apenas 3 cêntimos, o que dá no primeiro trimestre, o que dá 12 cêntimos para um ano inteiro. Portanto, a brisa aqui nos 5 e tal está com... Bom, eu nem vou fazer, mas está muito cara. A Simpor tem vindo a valorizar paulatinamente, tocou ali nos 5 euros, 5,05 e recuou um pouco. E os resultados do primeiro trimestre foram de 8 cêntimos por ação, o que anualizado dá 32 cêntimos, mas eu penso que os próximos trimestres serão bastante melhores para a Simpor do que foi o primeiro trimestre, e isso irá fazê-la valorizar ainda mais uns 10%, ou 10, 15% do valor atual. EDP, como eu sempre disse, era uma ação com muito pouco interesse, que ainda poderia ir ali aos 3, mas nada especial, e continuo com a mesma opinião. A EDPR é que está a surpreender pela positiva, porque foi ali fazer aquele retest 13 e agora já foi ainda mais alto fazer o tal retest 4. Eu acredito que está sobreavaliada a estes preços e já tem uma market cap de 7 mil milhões de euros à volta disso. Eu não acredito que fazer aquelas torres de vento e isso vai dê uma empresa que valha muito mais que isso. Mas vamos continuar a analisar. A Galp está com firmeza relativa e já não tenho mesmo dúvidas que vá aqui a 12,5, porque o preço do petróleo está muito bullish, como podem ver aqui, já vai nos 68 dólares por barril, e isto tem imensa importância no valor da Galp. Aliás, é o fator mais importante mesmo. A Galp é como se fosse uma opção aqui no preço do petróleo. Portanto, eu até já começo a considerar se não deveria subir aqui o meu target, mas vamos avançar mais rapidamente. Jerónimo Martins tem estado aqui morta nas últimas semanas, mas a aguentar-se a níveis elevados, e eu ainda não analisei os resultados do primeiro trimestre, não tenho tempo para todas agora neste primeiro vídeo, mas continuo positivo na Jerónimo Martins. A Mota-Engil é que, enfim, esta subida aqui aconteceu mais porque a cotação já tinha caído uns 80% desde o máximo, e não porque tenha havido uma melhoria nos fundamentais, como podemos ver aqui nos resultados do primeiro trimestre, apenas um lucro de 0,01 por ação, o que dá 4, 5 cêntimos de lucro no ano, e com a cotação aqui nos 13,30€, isso dá um perde de 60 à volta disso, portanto continua muito cara a Mota-Engil.
A Portugal Telecom também exibe alguma firmeza relativa, continuo a acreditar aqui neste target, não tive tempo para analisar muito mais. Portucel Industrial tem estado a subir bastante, uma consolidação aqui, agora nova subida, só que bom, os resultados do primeiro trimestre foram bastante acima do esperado e existe interesse comprador da Semapa, que tem vindo a reforçar a sua posição, que já era de 75% no mercado, e é isso que tem feito valorizar a PTI. No entanto, aqui o preço da pasta e do papel não tem estado a acompanhar a recuperação económica global. Estranhamente, isto para mim foi uma surpresa negativa e até tentado a cair para novos mínimos. O preço da pasta de papel por tonelada. Portanto, a Portucel está mesmo a subir, é por causa das compras da Semapa. E a REN, como eu sempre disse, não tinha interesse nenhum, estava cara. E, enfim, não foi a lado nenhum e para mim vai descer aqui até aos 2,5. E esse mapa não só porque está a aumentar a sua dívida para comprar a Portucel e isso tira muito do entusiasmo aqui aos investidores. A Sonai parece estar aqui a fazer um topo nos 74,8 e se os mercados globais tiverem uma correção ela também vai ter, que os resultados do primeiro trimestre foram algo decepcionantes. Para mim não, porque eu sabia que o primeiro trimestre iria ser realmente mau e as boas notícias virão é mais lá para o terceiro trimestre, talvez um pouco aqui no segundo, mas ainda bastante ténue, e o terceiro trimestre é que deve dar ali um lucro bastante jeitoso na Sonai SGPS. E eu desci o meu target para 85 cêntimos, mas ainda tenho que pensar bem nisso. Em relação à Sonai Indústria, que esta é mais uma daquelas subidas como caiu 90%, pode sempre subir 150% ou 100% e isso não significa nada em termos fundamentais. E no primeiro trimestre teve aqui uns prejuízos mesmo horríveis de 40 milhões de euros e enfim, a situação continua a ser dramática do ponto de vista fundamental na Sonai Indústria. Eu não compraria estes valores. Aqui a Sonaicom teve ali uns resultados quase mesmo nadinha positivos. Enfim, depois falaremos mais sobre ela. A Teixeira Duarte é que, enfim, eu aqui não havia nenhum analista a seguir a empresa e fiquei muito focado naquela situação do BCP, mas sempre disse, aliás, na análise inicial, que se não fosse essa história de ter as posições estratégicas no BCP e na Simpor, embora eu gosto bastante da Simpor, como sabem, que a Teixeira Duarte tinha fundamentais espetaculares e isso confirmou-se agora de forma muito evidente no primeiro trimestre de 2009 e o gráfico continua muito bullish, apesar de já ter subido imenso. Penso que vai subir ainda muito mais, porque aqui no primeiro trimestre a Teixeira Duarte teve um resultado por ação de 4 cêntimos, o que anualizado dá 16 cêntimos. Logo aqui a 1 euro e tal, está com um PER pai de 6 e para ir para um PER previsional de 10 teria de ir a 1,60€ por ação. E eu estive a ler aqui o restante do relatório e não há dúvida que a Teixeira Duarte está a implementar-se muito bem em África e noutras partes do mundo. E quer dizer, com estes lucros está muito subavaliado. E isto não está ainda a contar com a subida das ações da Simpor e do BCP. E essas avaliações só se fazem no final do ano, as mudanças. Portanto, eu continuo a não gostar desta história da Teixeira Duarte estar investido no BCP, mas aqui no curto prazo penso que com um gráfico destes que, enfim, que está uma comprova. Eu pensei em comprava aqui no retracement dos 50%, mas ela só veio mesmo até aos 38% e agora está a aproximar-se dos máximos e com estes resultados no primeiro trimestre eu acredito que vai realmente quebrar os máximos e vai acima de 1,5€ nos próximos meses. Aqui a Zone, como eu disse naquele dia que era a pior ação do PSI 20 e tem-se vindo a confirmar, não subiu nada, até desceu, se formos a ver deve ter sido mesmo a que se portou pior neste mês de maio. E ficamos por aqui por hoje. Isto agora eu vou ter que analisar todas mais profundamente nos próximos dias. Tenho que criar também uma base de dados com os dados fundamentais. Temos aqui então o resultado da Zone só de 7 cêntimos por ação, que dá 28 cêntimos por ano. Portanto, ali só nos 2,80€ é que eu consideraria a Zone. E bom dia. Obrigado pela atenção.